Segunda parte, identidade dos espíritos. A questão distinção dos bons e dos maus espíritos. Lição 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente. Sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. O Espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. Vê a escala espírita, o Livro dos Espíritos, número 100. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos. E se julgar, o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas? Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, como dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire à baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria, a linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que induz, seja por sua forma, e, então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizem senão boas coisas, conclui-se que tudo o que, na linguagem dos espíritos, revela uma falta de bondade e de benevolência, não pode emanar de um bom espírito. A inteligência está longe de
ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente, crê-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia, não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que, sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, sejam menos claros do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra. Longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade contra o espírito, submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, prescrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem excitar tudo o que peça pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos com isso não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos aconselham, e porque nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque tem tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que devereis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais, não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. 2.
julgam seus espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. 3. Estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. 4. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modestia. Não se gabam jamais, não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas, toda a expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimonia, indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob nome respeitável e venerável. 5. Não é preciso julgar os espíritos, pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhes o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Questão 224. Vamos encontrar isso aqui. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, o São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. 7. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, do princípio que choca o bom senso, mostra a fraude se o espírito se diz um espírito esclarecido. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de conhecimento com época fixada é indício de uma mistificação. 9ª questão. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso,
sem excluir a poesia de ideias e de expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, escondem sob a presunção e a ênfase o vazio dos pensamentos. Sua linguagem, frequentemente, é pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de querer parecer profunda. 10ª questão. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão porque sabem que a razão os desmascararia. 11ª. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão os elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade, procura exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Questão 12ª. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. 13ª questão. É preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14ª questão. É preciso também desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque frequentemente é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio, afagam a vaidade do médium e dela se aproveitam para induzi-lo, frequentemente, a diligências lamentáveis ou ridículas. Questão 15ª. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério, eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiveram esse caráter ou forem condenadas pela razão e maduramente refletir antes de as tomar, porque
se exporia a mistificações desagradáveis. 16ª questão. Reconhecem-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Pergunta-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisania por meio de insinuações pérfidas. 17ª questão. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. Questão 18ª. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afasta da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Questão 19ª. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais antes dos quais a ninguém poderiam enganar. Sua ação sobre o meio é algumas vezes violenta e provoca neste movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. 20ª questão. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para os induzir ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto para melhor convencer. Procuram desviá-los da senda da verdade. 21ª questão. O espírito de homens que tiveram na terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Questão 22ª. Os conhecimentos com os quais frequentemente certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. 23ª. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores, ignorantes, eles mesmos
tratam com frivolidades as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na Terra para ter, no mundo espírita, a soberana ciência. Só a virtude pode, em purificando-o, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. 24ª questão. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e picante, mas jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores, que não são grosseiros, a sátira mordaz frequentemente é muito oportuna. 25ª. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. 26ª questão. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram é mal aos seus olhos. A tais pessoas verdadeiramente falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do julgamento, mas disso não suspeito. É o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós os completamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos sobre os pontos mais importantes. A gente fica aqui. Correção 263. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim, também, com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. 2 Correção 266. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões,
como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação humana que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios aconselham e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. 3. Correção. Sexto. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar, porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações, firmadas pelo mesmo nome, se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. 4. Correção. 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões, pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. 5. Correção. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam, para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Sexto. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos, ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisânia, por meio de insinuações pérfidas. 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho, que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica, podem ser obra de bons espíritos. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso, ou das leis imutáveis da natureza, denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança.
6 Correção 26º. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso, tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam, ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente evidentemente falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. E o defeito sobre que mais se iludem os homens. Todas estas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram, sobre os pontos mais importantes.